Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos entrar aí no o segundo livro de Reis, capítulo 17, tá bom? Aqui o último rei em Israel, quando estava dividido em reinos. Reino de Israel, reino de Judá, tá? Então aqui, gente, no capítulo 17, Oséias era rei de Israel. O livro do segundo Reis. No hebraico, os dois livros são só um, tá? Na tradução para nós que dividiu em dois. E aqui o último rei de Israel, que está falando aqui. O livro dos reis se volta novamente para Israel a fim de registrar a história do seu último rei. Quem foi o último rei? Oséias. Não é o profeta Oséias. Tinha um profeta naquela época. Para cada rei tinha um profeta, tá? Mas aqui Oséias foi o último rei de Israel, representava a nona e última dinastia em sua relativamente breve história, pouco mais de 200 anos. O Reino do Norte teve 19 reis em 9 dinastias. 9 dinastias, quer dizer, famílias de reis. E dentro dessas 9 dinastias, teve 19 reis. E todos os governantes aqui desse reino aqui, do Reino do Norte, que é Israel, eles foram maus. Não teve nninguém bom nesse reino de Israel. Coisa triste, né, gente? O monarca, aí aqui vai entrar no verso 6, no versículo 6 aqui, né? Tá falando assim, estava completando 9 anos do reinado de Oséias, o rei da Síria o encerrou e o aprisionou em um cárcere. O rei da Síria prendeu Oséias, tá? Né? Quando ele pegou Samaria, transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Cozã, na cidade dos Medos. Então aqui o monarca sírio Salmonese, 727 anos a 722 anos antes de Cristo. Ô, gente, essa bagunça toda da saída do Egito até essa parte aí deve ter durado mais de 400 anos, tá? Se não falha a memória, 450 anos. Iniciou-se com a queda de Samaria. A Samaria era a capital do Reino do Norte, que é Israel. Iniciou-se com a queda de Samaria, mas acredita-se que foi o seu sucessor, Sargão, que realmente cercou Samaria, a capital de Israel, e capturou o seu povo. Dessa forma, o Reino do Norte chega ao fim em 722 anos antes de Cristo. Muito mais, né? Então quer dizer que é muito mais de 450. Já tinha... Porque Israel é contado desde a saída do Egito. Então, já tinha 722 anos. E o seu povo é levado cativo para a Babilônia. Aqui, gente, como penetrante clareza, o livro de Reis dá razão da caída e do cativeiro de Israel. Foi inevitável a consequência do seu pecado. De acordo com o profeta Oséias, o cativeiro de Israel nunca terminou realmente. Quando você vai lá agora eu vou falar do profeta Oséias.
Quando você vai lá no livro do profeta Oséias, que é chamado de profeta menor por causa do número são menor do tamanho, não é menor porque um é maior do que o outro, não. É o jeito de falar, né? Quando tem muita coisa escrita. Então aqui Oséias 1, 6 e 9, tá falando assim, Oséias 1, 6. E tornou-se ela, concebeu e deu à luz a uma filha e lhe disse: põe o nome dela de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Porque Oséias foi ele foi o quadro vivo, né? Oséias, cujo nome significa salvação, ele foi... Deus mandou ele casar com uma prostituta. Ela prostituiu contra ele e tudo. Então Israel não tinha jeito. E aqui e no verso 9 está falando assim, Oséias 1:9. E disse: põe-te o nome, outro filho, de Loame, porque vós não sois meu povo, e nem serei o vosso Deus. Então eles estavam gostando da vida errada, né? A vida errada. E aqui, gente, quando fala assim que esse Oséias, o último rei do Reino do Norte, ele também andou no caminho mau. E o rei o Saul, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Aí contra ele subiu Salmoneser, que era rei da Síria, sempre a Síria estava perseguindo, né? E Oséias ficou sendo servo dele. Mas depois ele buscou ajuda com o rei lá do Egito, aí ele foi levado preso lá pelo rei da Síria. Aqui, gente, o rei da Síria leva... Aí sabe o que acontece? Olha aí que surgiram os samaritanos. Esse povo aqui, gente, não largou o pecado de Jeroboão, não largou. Olha para vocês ver como você vê aqui no 17:22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra síria, onde permanece até o dia de hoje. Nós sabemos que, né, sempre há um levante contra Israel até hoje, até o ano de 2025. Aqui, aí o que acontece? O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros. Ele pega os povos, né? E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarvaim, e fez-os habitar em Samaria. E eles habitando em Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade. E aconteceu que no princípio da sua habitação, ali, esse povo tinha outros deuses. Aí que aconteceu o sincretismo religioso. Esse povo não adorava ao Deus único. E aí eles levaram, que no princípio da habitação, eles não temeram ao Senhor, não tiveram medo do Deus único, e mandou o Senhor, e o Senhor foi e puniu eles. Mandou o Senhor, entre eles, leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus dessa terra. Pelo que Deus mandou leões entre ela, e eis que a matam, porque não sabe como cultuar o Deus dessa terra.
Falou assim, por isso que os leões estão nos atacando. Eles falaram assim, claro que era verdade, né? Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um sacerdote que transporte de lá, que ele vá e habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, gente, coisa triste, viu? Veio, pois, um sacerdote que eles transportaram lá para Samaria e habitou em Betel e ensinou a eles como deviam temer a Deus. Sabe? Ensinou. Como que eles deveriam temer a Deus. Porém, cada nação que foi para lá, foi falado aqui, né? Que foi Cuta, Ava, Amate, Sevarvaim, né? Então, ele veio, pois, um sacerdote que, transportado de Samaria, habitou em Betel e ensinou como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação começou a temer ao Senhor, mas fez os seus deuses também. Então ele fez os deuses deles e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Puseram nas casas e fizeram cada nação da sua cidade nos quais habitavam. Então, além eles aprenderam a adorar a Deus, mas eles não deixaram os deuses dele. E na Bíblia diz que há somente um Deus, há somente um Senhor. E aqui, gente, porém, cada nação fez seus deuses e puseram nas casas dos altos, e que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitavam, e os de Babel fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta, e fizeram Nergai, os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibãs, Tartaque, e os Serfavita. Olha o que os Serfavita faziam. Eles queimavam seus filhos no fogo. Como é que tem uma coragem dessa, né, gente? No fogo. Eles ofereciam ao Deus chamado Adrameleque e Anameleque. Esses deuses, eles tinham que queimar os filhos deles para oferecer como sacrifício. Misericórdia, que coisa mais triste, né, gente? Muito triste. Sangue de Jesus tem poder. Deus tem misericórdia. Porém, gente, assim, eles temiam ao Senhor, mas não serviam ao Senhor. Tem gente que tem medo de Deus, mas não servem a Deus. Era o que eles estavam fazendo aqui, ó. Eles temiam ao Senhor e do mais humilde se fizeram sacerdote dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, ao Senhor, eles temiam. Eles tinham temor de Deus e também a eles serviam a seus deuses. Tinha medo de Deus, mas serviam os seus deuses. Segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, até o dia de hoje, eles fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor e nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças e segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, e nem servireis e nem sacrificareis. Então Deus falou, gente, não faça outros deuses. Oh, gente, quantos outros deuses o Brasil serve? Há um sincretismo religioso no meio do povo brasileiro também. O povo inventou tanta coisa para adorar. É São João, é Santo Antônio, é Maria, é
Maria Teresa de Calcutá, Deus não mandou, gente. Há somente um Deus, há somente um Senhor. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com o braço estendido, a este vocês devem temer, e a ele vocês devem inclinar, e a ele sacrificares. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, e tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. Há somente um Deus, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os inimigos. Porém, gente, eles não ouviram, antes fizeram segundo o primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, mas serviam a suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, e assim fazem também seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Como acontece na nação brasileira, né? Uma nação idólatra, uma nação que adora vários deuses.